Boa tarde. Eu não queria voltar ao tema, eu achei que eu tivesse superado, explicado tudo que era necessário do que aconteceu ontem. Mas, pelo que eu pude perceber, eu li muitos comentários que não conseguem entender a dimensão do ocorrido, então eu fiz questão de voltar aqui para poder esclarecer e também falar para as pessoas que viram uma chamada da matéria do Migalhas, né? Que a menina, a jornalista do Migalhas, ficou de me entrevistar hoje. Os Migalhas, para quem não sabe, é um portal jurídico. Mas antes dela me entrevistar, ela ficou de me entrevistar hoje às 11 horas da manhã do Brasil, que significa 11 mais 4, né? Porque a gente tem essa diferença de 4 horas, 17 horas daqui de Portugal. Mas ela publicou o texto, né, só a chamada, e isso deu ensejo a uma série de comentários não muito amistosos com relação a mim. E achei muito desagradável porque, claro, primeiramente porque não deveria ter sido feita nenhuma comunicação sem conhecer a história e sem poder divulgar a história por completo. Segundo, advogados não cumprindo o código de ética no que diz respeito à solidariedade, né? E, primeiramente, o não julgar. A gente tem que saber o seguinte: ouvi muita gente falando toda a história tem dois lados, com certeza, mas no meu lado cabe me contar o que aconteceu comigo, né? E cabe às pessoas que querem conhecer o outro lado, se quiserem acompanhar o outro lado, elas acompanhem o decorrer do processo, porque no outro lado do processo vocês vão conseguir ver todas as mentiras que a polícia já contou, né? Eu quero lembrar vocês, o meu caso, eu fiquei assustada com isso ontem, porque quando eu fui no IML, eu fiquei preocupada porque eu falei com a doutora que eu estava sentindo muita dor ao respirar. Eu tenho que ficar assim, porque quando eu levanto a minha coluna, eu sinto dor. E aí ela falou, isso é por conta da sua caixa torácica ter ficado comprimida. Falei, como assim? Eles não bateram. Olha, eu nunca passei por isso e realmente não conhecia esse lado. Ela falou, não, porque você ficou algemado durante muito tempo. Eu vou lembrar vocês um caso. Em 2023, um ucraniano morreu por asfixia, porque ele ficou algumas horas, eu não sei qual foi a quantidade de horas, algemado, como eu, com as mãos para trás. Mas esse senhor ficou algemado numa posição em que ele estava deitado, ok? Porque ele apanhou. Então, uma pessoa que apanhou muito, muito, muito como ele havia apanhado, o óbvio que o corpo fica exaurido. Então, ele se deitou. O tempo todo, os policiais falavam que eu tinha que ficar sentada. Eu falava, eu prefiro ficar em pé. Não sei se era um instinto, porque eles me hostilizavam, falavam coisas no meu ouvido. Assim, enquanto eu estive sentada, eu me senti mais oprimida. Então, eu preferi ficar em pé, encostada no armário que fica atrás da sala, assim, como se fosse uma parede da sala. E foi justamente esse armário que eles me viraram e fizeram ameaças para mim, que falaram que iam quebrar todos os dentes da minha boca. Então, eu fiquei em pé e eu pedia, não, eu quero ficar em pé. Por gentileza, eu tô confortável em pé, eu prefiro ficar em pé. Mas eu ficar em pé, eu fiquei em pé assim, ó, né? Com as costas curvadas e eu fiquei comprimindo a minha caixa torácica. É por isso que eu sinto dor ao respirar. Só quero dizer para vocês hoje, olha, a médica do IML falou que eu podia tirar as fotos hoje ou depois da manhã. Por quê? No dia do ontem, a pele ainda não começou a produzir todos os hematomas, né, e eritemas que ela vai produzir em função da coagulação, né, do hematoma em si. Então hoje já fica muito mais visível, né? Aí eu falei com ela, olha, então eu prefiro. Ela falou, você pode ir ao hospital, né? Porque eu vou fazer a tomografia, né? Quero mostrar aqui para vocês, ó, a tomografia eu vou fazer. E vou poder passar pelo exame, em todo caso, e apurar melhor o que ficou. Mas, esclarecido esse ponto,
eu quero dizer para vocês o seguinte. Primeiro, eu comprei uma bagagem de porão, tá? E como bagagem de porão, a minha bagagem era de 10 quilos, tá? Despachei a minha mala de porão, que tinha 7 quilos. Como estava sobrando dentro da cota, o senhor perguntou, imaginei que tinha sido isso, você quer despachar esta mala? Imaginando eu que havia algum custo, falei, não, não é preciso. Essa mala, isso estava no check-in, tá? Check-in não é o embarque, check-in é aquele lugar dos gabinetes, daquelas cabinezinhas, dos guichês, em que você apresenta os seus documentos, despacha a sua mala e recebe um canhoto. Então, eu tenho um canhoto, tá lá na minha bolsa, não vou levantar agora para pegar, mas enfim, desse procedimento. Esse canhoto tem lá a hora que eu fiz o meu check-in. Atravessei o controle de bagagens. A minha mala estava extremamente leve, porque, olha, eu como boa consumidora que sou, falei assim, bom, eu comprei uma mala de porão porque eu quero ficar mais dias, né? Eu vou ficar até sábado de manhã. E como eu não vou estar com a minha família, eu vou aproveitar para fazer o quê? Passear, né? Fazer o que eu mais gosto. Eu vou ao shopping. Pronto. Não que a coisa que eu mais gosto seja em shopping, mas eu gosto das coisas em Madrid, tá? E, por acaso, o IVA de Madrid é mais vantajoso que o IVA de Portugal. Ou seja, a taxa tributária é menor. E se você compra uma coisa em Madrid, você consegue ainda excluir o IVA se você é contribuinte de um outro país. Ou seja, o preço daquilo, eu ia passar pelo aeroporto, poderia passar no tax free e ainda tirar o valor do imposto. Então a minha mala a minha mala que estava comigo, estava quase vazia. Ela tinha um secador de cabelo, tá? Uma bolsa minha pequena, porque eu não ia ficar, eu tava sem bolsas a tiracolo, eu tava só com uma bolsa pequena, um estojinho de maquiagem preto, as minhas joias e a minha prancha de cabelo. Era o que tinha nessa mala. A mala não pesava nem, sei lá, acho que nem 3 quilos. A mala em si talvez fosse mais leve, tivesse com menos objetos do que as mochilas normais, né, que as pessoas levam. Só que como eu não tinha mochila para levar isso, porque quem tem mochila aqui é a Gabriela, eu levei no meu saco da academia. Foi isso que aconteceu. E, obviamente, o saco da academia cabe naquele local. Mas mesmo que as pessoas entendam que não caiba, eu usei esse meu tempo de reflexão para buscar orientação naquela que é muito minha amiga, que é a lei, né? A lei, a jurisprudência. Então, eu vou falar para vocês agora um dado importante que, na verdade, alguns, mas eu queria que vocês tivessem em conta, tá? Olha, é o acórdão C, ele é de 2012, tá? Só que depois ele foi referendado, porque o número do processo é C48712. Esse acórdão é um acórdão do Tribunal de Justiça e ele foi publicado em 18 de setembro de 2014. Então, eu vou falar sobre o aspecto em relação à mala, tá, gente? É importante. Vocês que acham que é possível a cobrança de uma mala de mão, fiquem sabendo que no esteio desse acórdão, a União Europeia já decidiu, tá? Não são considerados bagagens ou objetos as bagagens de mão que o viajante conserve consigo. A transportadora é obrigada a transportar de forma gratuita na cabine como bagagem de mão os objetos e embrulhos que o viajante conserve consigo, incluindo os artigos comprados nas lojas situadas no aeroporto. O embarque desses objetos e embrulhos só pode ser recusado por razões de segurança ou peso ou tamanho do objeto relativo às características da aeronave, tá? Então, primeiramente eu quero dizer que é obrigada a transportadora, de forma gratuita, na cabine, considerar o meu saco de academia,
como uma bagagem de mão, o transporte de forma gratuita. Aí vão falar sobre o peso. Acredito que não tivesse mais do que 3 quilos ali. Se eu reproduzir agora, eu vou tentar pesar numa balança e posso trazer para vocês aqui a minha observação. Bom, isso é o que diz o acórdão, tá bom, pessoal? Aí eu vou falar sobre uma outra questão que foi apresentada, porque eu me identifiquei como advogada. E as pessoas falam assim: nossa, mas se você é advogada, qual o problema? Por falta de conhecimento, o policial disse a mesma coisa. E daí? Bom, não me cabe ensinar a lei ao policial, muito embora eu tenha querido fazer isso, mas ele não estava disposto a ouvi-lo. Então eu vou dizer para vocês o que diz a ordem, que é uma lei em caráter nacional. Nós temos essa legislação tanto em Portugal, em termos europeus, cada país da Europa que adere ao bloco europeu, né, da União Europeia, tem uma legislação gêmea no seu país, né? E também temos isso na Ordem dos Advogados do Brasil, porque isso é universal, né? Ou seja, engloba um conceito de proteção ao advogado num nível mundial. Então, o que diz o estatuto aqui, como a gente está falando de Portugal, vou aplicar a legislação de Portugal, tá? O advogado goza, no exercício da sua profissão e também fora dele, do direito a ser tratado com respeito, urbanidade pelas autoridades públicas, incluindo as forças de segurança. Isso está no artigo 87 do nosso estatuto. E aí vamos mais. No artigo 85 temos: quanto uma autoridade de respeito ao estatuto profissional do advogado, mesmo fora do ato judicial ou audiência, a ordem pode intervir para apurar responsabilidades e proteger o prestígio da advocacia. Meu Deus, a doutora Priscila é especial de alguma forma? Não. É porque essa profissão é que é especial. E por que essa profissão é especial? Porque ela protege o direito do cidadão. Então, como o exercício da advocacia se volta a proteger direito alheio, o advogado goza de prerrogativas, porque ele está sempre em ação na proteção do direito do outro. Aí eu vou falar sobre uma outra questão. Na porta da delegacia, na esquadra, para quem acha que eu tenho que falar a moda portuguesa, porque, muito embora eu seja portuguesa, eu tenho o direito de falar o modo do português da minha terra. Isso não desconfigura a minha nacionalidade. Isso simplesmente reforça as minhas raízes. Eu moro em Portugal há quase 10 anos, mas continuo falando a maneira brasileira. Não faço questão de me integrar no idioma, porque eu acho que, ao prestigiar a língua portuguesa falada no Brasil, eu estou divulgando, na verdade, uma semelhança e fazendo com que as pessoas percebam que é maior o que nos une do que aquilo que nos afasta. Eu prefiro publicitar o idioma português falado no Brasil como forma de amor ao Brasil. É isso, tá bom? Então, voltando aqui, o que eu ia dizer. Está na porta da esquadra, tá? Eu quero mostrar para vocês o que não foi respeitado enquanto as minhas prerrogativas de advogado já o fiz. Mas eu quero mostrar o que não foi respeitado quanto às minhas prerrogativas de cidadão. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, isso está na porta da esquadra. Então, com certeza, esses senhores passam por esse reclame todos os dias. Pelo menos todos os dias em que estão de plantão naquela unidade de polícia. Constituição Portuguesa e do Código de Processo Penal, o cidadão detido, eu fui uma cidadã detida, tá? Ser informada no breve prazo das razões da sua detenção. Ninguém me informou as razões da minha detenção. Inclusive, eu pedi para ler o auto de detenção e isso me foi negado. Porque a partir do momento que você está
em legítima defesa da sua integridade física e você faz um ato para sua proteção, você não praticou crime algum, então você não pode ser detido. Começa daí. Então, veja, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Aqui tá um pouco, mas aqui ainda tá mais. E eu não vou conseguir. Mas o cidadão, ele vincava o meu cotovelo, que é esse aqui, e forçava o meu pulso para baixo. Eu não tô conseguindo pegar a Eva no colo, porque os meus 2 pulsos estão comprometidos, ok? Então eu não consigo pegar a Eva no colo, eu não consigo ficar digitando no telefone, coisa que eu, tipo assim, esse movimento de ficar fazendo isso, pegando o telefone, me é caro, me machuca. E eu também não consigo dirigir, tá? Então, ele forçava o meu cotovelo para baixo e pulsar. Então, eu tava achando que ele ia quebrar o meu cotovelo, o meu braço e me dar uma fratura exposta. E teve gente que falou assim, você perdeu a razão quando você mordeu. Olha, desculpa, se tem pessoas... Uma tava pegando no meu pescoço, tá? Eu falei que eram 2, mas não. Eu tenho uma informação para dar para vocês, que eu fiquei sabendo isso ontem por volta de quase 2 da manhã. Eu tenho uma pessoa que viu tudo e ela falou, Priscila, eram 5. Eram 2 na sua frente, 2 atrás de você e um andando. Eu não sabia que eu tinha sido conduzida por 5 policiais. Eu sabia que eu tinha sido conduzida, que eu estava com 5 policiais na sala. Mas eu não vi quem estava atrás de mim. Por isso que eu não consigo nem identificar. Mas ela disse que eles também seguravam o meu pescoço. Eu sinto dor no pescoço, mas meu pescoço não ficou com hematoma. Mas eu achava que era da posição. Não, a senhora que falou comigo ontem disse que eles estavam segurando o meu pescoço. E, veja, se tem alguém segurando meu pescoço, isso tá gravado, eu tentei morder a mão da pessoa que era uma coisa acessível para mim, porque eu fiz assim e ela tava segurando o meu pulso, me virando. Então, no momento que ela fez isso, segurando o meu pulso, eu mordi a mão dela para que ela me largasse. Funcionou, ela largou meu braço, ou seja, o meu braço deixou de estar tão virado que eu evitei uma fratura exposta. Mas há pessoas que entendem que eu deveria ter deixado. Desculpa, eu não estava oferecendo resistência a ser conduzida. Eu estava oferecendo a ser resistência a ser conduzida desta maneira. Porque a maneira correta de uma polícia se abordar um cidadão é, por favor, pode nos acompanhar? Eu ia falar assim, mas por quê? Fui eu que vos chamei. Não, porque nós não podemos tratar da situação assim. Infelizmente, nós não temos competência para tratar das questões do embarque. A senhora pode nos acompanhar e a senhora pode fazer, inclusive, uma reclamação uma queixa contra a companhia aérea e nós vamos tratar do tema ali. Mas pode nos acompanhar? Não foi isso que aconteceu. Eu estava descendo a escada e as pessoas puxaram a minha mala e o meu braço, sendo que eu estava indo ao encontro deles e querendo saber por que eles estavam fazendo aquilo, dizendo que eu é que deveria sair. E aí eles poderiam ter dado essa informação de maneira simples. Nós não podemos tratar da situação aqui, porque a senhora está na zona de embarque, enfim, etc. Mas se a senhora quiser, a senhora pode reclamar conosco lá na delegacia, lá na esquadra. E, se porventura tivermos a possibilidade de falar com a companhia aérea, colocamos a senhora no outro voo disponível. Isso não seria a maneira urbana e cortês da polícia se dirigir a um advogado? E eu falei que eu era advogada ao telefone, tá? Falei, olha, eu me recuso a pagar uma bagagem de mão nesse caso extremo, porque minha bagagem está no limite, eu estou dentro da lei e eu já paguei um adicional de bagagem. Eu já tinha pago 18 euros, ok? E a outra situação era que ela não deixou eu explicar. O funcionário da Ryanair já havia ilibado a minha mala, dizendo, inclusive, que ela estava dentro do padrão para embarcar. Porque se de alguma maneira eu não queria levar peso, ele falasse, não, essa mala não passa, porque eu fiz o check-in e eu o perguntei, o que ia acontecer, gente? Eu seria inteligente o suficiente para falar assim, porque no check-in paga-se menos do que no embarque. Simples assim. Se ele falasse, olha, sua mala não passa, o que eu ia... Ele estava com o meu bilhete. Ele sabia, o funcionário da Ryanair que me atendeu, sabia o que eu havia comprado. Ele viu a minha mala, eu perguntei, e ele disse, não, a sua mala está dentro do padrão. Pronto, segui.
Ao chegar no embarque e uma outra pessoa não me dá a oportunidade de explicar toda essa situação, dizer hostil, de uma forma muito hostil, mal educada, não urbana, que eu não posso embarcar e que ela quase disse só por cima do meu cadáver. Foi aí que eu chamei a polícia. E a polícia deveria ter parado naquele local, abordado aquela pessoa. Só que o que ela fez? Quando eu chamei a polícia, ela pegou o telefone e disse que eu estava importunando no aeroporto, mas eu não fiquei sabendo disso. Eu fiquei sabendo disso por testemunhas que depois falaram comigo. Então, na verdade, a polícia com quem eu falava era a polícia de emergência do país, geral. A polícia com quem ela falou foi a polícia que fica de plantão ali no aeroporto, que certamente, como eu estava comigo ao telefone, obviamente, ainda não tinha se dado conta da minha situação. Mas quando eu digo, olha, fui eu que chamei a polícia e tentei mostrar o meu telefone, porque eu estava com ele na mão, a chamada que eu tinha acabado de fazer para o número de emergência, eles já estavam me puxando. E olha, desculpa, eu entendo como advogada que eu tenho direitos. Porque se vocês, pessoas que não têm conhecimento jurídico, perguntam ao advogado, o advogado vai lhes responder. Olha, você tem que perguntar de imediato por que você está sendo levado. Qual é o motivo dessa abordagem? Porque você tem direito de saber. Continuando, aqui na própria esquadra, está dizendo a mesma coisa na porta. Agora vamos seguir, né? Contactar com advogado e familiar ou pessoa da sua confiança e com a respectiva embaixada ou consulado no caso de um cidadão estrangeiro. Eu tenho dupla nacionalidade. O fato de eu ser portuguesa não desnatura, não desvincula o fato de que eu sou brasileira. Naquele momento, uma cidadã brasileira estava sendo hostilizada. Eu pedi, insisti para falar com a embaixada e o consulado. Não me permitiram. Eu falei, olha, eu tenho inclusive o telefone do embaixador, Dr. Raimundo Correia, uma pessoa extremamente gentil, um doce de ser humano. Posso ligar para a embaixada? Não, a senhora não pode ligar. E eu só consegui falar com o meu marido quase 4 horas depois que eu havia sido detida. O Nelson chegou na esquadra, já eram quase 3 da manhã, ok? Eu saí da esquadra, já era quase 4. Ou melhor, eu fiz a reclamação no livro amarelo por volta das 3h27. Depois eu continuei na esquadra, supostamente fazendo uma queixa. Só descobri que aquilo que eu havia feito não era uma queixa, porque eles não deixaram eu ver o papel. Eles não deixaram, só me imprimiam aquilo que eu havia falado, ok? E falou, assina aqui. Eu li, assinei. Só que eu falei, mas e o resto? Tá aqui no computador. A senhora tem que assinar isso aqui. Falei, eu não posso ficar com uma cópia? Não, não pode. Eu falei, eu pago a certidão, porque muitas vezes quando você vai requerer cópia, você tem que pagar 20 euros. Eles falam, não, a senhora não pode requisitar nada aqui. Tem que ser no centro de comandos de não sei o quê. Já é uma outra infração, porque o advogado tem direito a ter acesso aos autos. Ok? Ainda que eu não te desse, a advocacia em Portugal não permite que o advogado advogue em causa própria. No direito penal. Eu posso me defender em matéria de direito civil, mas direito penal eu não posso. Como eu não consegui o contato com nenhum advogado, tá? Naquele momento, às 3 horas da manhã, o Nelson não conseguiu falar com ninguém. Ele até havia ligado para a doutora Catarina Zúcaro e tal, mas ele não conseguiu falar. E também para a doutora Kelly. Não, foi só a Catarina que eu tive a oportunidade de pegar. Mas a Catarina com certeza ia saber o que fazer. Mas ela não atendeu a chamada, então eu não consegui advogado nenhum. Agora eu vou para o outro direito violado, tá? Ser assistido por um defensor em qualquer ato processual, à exceção da constituição de arguido, sempre que o arguido for cego, surdo, mudo, analfabeto, desconhecedor da língua portuguesa, menor de 21 anos, ou suscitar a questão da inimputabilidade ou imputabilidade diminuída. Então, eu necessitava de um defensor. Se eu não tinha um defensor,
porque eu não consegui contactar com o meu, ou seja, alguém da minha preferência e confiança, então, nesse caso, a polícia tinha que ter me nomeado um defensor. Olha, então, existem advogados de plantão para questões de imigração, enfim, no aeroporto. Existe isso e essa legislação funciona. Tanto é que quando os imigrantes ficam detidos por alguma circunstância, né, a gente tem a possibilidade de chamar um advogado. Isso foi me permitido? Também não. Então, vamos lá. Apresentar os elementos que entendem importante para a sua defesa. Eu não conseguia falar. Falei, quando que eu vou poder falar? Aí a senhora só fala, eu só falo assim, sabe aquela máxima, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais? Eu falava só a seguinte frase, eu quero fazer o meu telefonema, eu preciso fazer o meu telefonema, eu quero falar com meu marido, o senhor me deixa fazer meu telefonema? Já se passou 1 hora? Era isso que eu repetia várias e várias vezes. E ele só me mandava calar a boca, eu falava, eu vou calar minha boca depois que o senhor deixar eu fazer o meu telefonema. Nesse discurso todo, ele falava o seguinte, a senhora vai fazer. Eu falei, quando? Eu quero fazer, eu tenho direito. Porque eu tava me sentindo extremamente coagida, principalmente porque eles vinham num tom ameaçador e fechavam a porta. Você, mulher, 5 homens dentro da sala, como é que você vai se sentir? Por que a polícia vai estar numa situação sem câmeras, fechando a porta, e a todo instante eles entravam e saíam? E eles entravam e saíam num rodízio. Só uma pessoa permaneceu na sala um tempo maior, que foi o senhor, não vou mencionar o nome do policial, não importa, mas foi o senhor Moreira, o nome dele completo não interessa. E essa pessoa foi a pessoa... Veja, a única pessoa que permanecia mais tempo ali foi a pessoa que puxou o meu braço, rasgou a minha blusa, expôs o meu seio. E essa pessoa disse pra mim, em mais de uma ocasião, que se eu gostaria de continuar com um par de dentes. Ok? E veja bem, eu estou diante de vários policiais. Se por acaso eu estou sendo ameaçada por policiais, independente de você tá ali sendo conivente ou não com aquela situação. Se você não é conivente, o que cabia a um policial que não fosse conivente? Você não pode falar assim com a cidadã. Você não pode a ameaçar. Ela tem o direito de tirar as algemas e ela tem o direito de fazer o telefonema. Mas num universo corporativista, os policiais que não me hostilizaram não me defenderam. Então, eles pecam pela omissão. Eles estão vendo um crime sendo praticado e não fizeram absolutamente nada. Nada. Veio um gentil e falou assim, doutora, se acalma. Fica mais na sua. Falei, aí eu repeti, não, eu quero dar o meu telefonema, como é isso? Se a gente sabe que é um direito, tá lá na porta da delegacia, eu não tenho que ficar calma enquanto as pessoas estão me hostilizando, não deixando eu falar com meu marido, não deixando eu nomear um advogado. Isso é um direito básico, não dizendo por que estou detida, já que eu agi em legítima defesa. Não me dando a oportunidade de registrar minha queixa, não me levando ao hospital. Porque o suposto lesado foi um senhor que depois ele voltou. Sabe com o que ele voltou? Um esparadrapo branco aqui, sabe, aqui. E falando que jorrou rios de sangue. Pelo amor de Deus, eu vi o que eu fiz. Eu sei a força que eu pratiquei. E não foi não foi algo... Eu tava tão nervosa que não foi algo que pudesse arrancar um pedaço da pele de um ser humano. Pelo amor de Deus, gente. Foi uma mordida. E não arrancou pedaço de ninguém. Eu não sou canibal, eu não sou vampiro, eu não sou Tasmania, né? Eu não sou um diabo da Tasmânia. Não, eu simplesmente fiz isso pra mostrar que eu não tava mais aguentando de dor no meu cotovelo. Ok? E ele voltou. E fez assim pra mim. Bom, o que isso significa? Eu não sei. E continuando, né? Primeiramente,
as pessoas que não conseguiram entender a história, vejam esse vídeo se lhes interessa e deixem de fazer comentários depreciativos da situação. Como, por exemplo, era só pagar os 75 euros. Eu vou falar para vocês por que não era só pagar os 75 euros, tá? Isso é muito interessante, porque você sendo um advogado, você tem uma percepção de mundo que é diferente das pessoas que não buscam, né, os seus direitos. A Ryanair é uma das companhias mais multadas em milhões de euros pelo mesmo fato ocorrido comigo. Mas, aí veja, o caráter da multa deveria ser punitivo e pedagógico. Mas ela também fatura 238 milhões por ano pela mesma prática. Então, naquela questão saldo, prejuízo, o que mais vale? Mais vale eu continuar na prática abusiva, porque o número de pessoas que se insurge processualmente contra a prática abusiva é muito menor do que o número de pessoas que se submete a ela. É por isso que o direito, muitas vezes, é negligenciado, porque as pessoas preferem não o exercê-lo e dar lugar ao criminoso, ao ofensor, à empresa que age sem escrúpulos, sem respeitar a legislação. Mas são escolhas. Eu respeito quem paga os 75 euros? Claro que sim. No dia de ontem, se eu tivesse antevido 10 minutos à frente, doutora, você teria pagado? Claro que sim. Porque eu teria a percepção de que não adiantaria chamar a polícia, eu ia me aborrecer. Aquela polícia é uma polícia que já está viciada em não dar a oportunidade, porque ela não foi devidamente treinada, existe uma responsabilidade do Estado aí, e também talvez não passe por análises frequentes de desempenho na função para verificar se eles estão agindo de acordo, né? Então, por causa disso, eu não sei se está em vigor, mas eu vou fazer uma petição dirigida à Assembleia da República. Aqui tem 101 pessoas assistindo a essa live. Vou pedir que vocês a assinem. Com qual objetivo? Primeiro, exigindo que toda a sala de detenção tenha uma câmera ligada a partir do momento em que o detento está naquela localidade. E qualquer outro ambiente que o detento seja colocado em que ele está na companhia da polícia, que ele esteja sob vigilância. Vigilância de câmeras. E que essas câmeras tenham, com certeza, um backup num lugar em que elas fiquem absolutamente seguras de qualquer tipo de manipulação, ok? A segunda é que, no fardamento, eles portem uma câmera para que qualquer abordagem a qualquer cidadão seja urbana. E se eventualmente ele precisar usar o uso progressivo da força, que o próprio policial possa, né, demonstrar através de toda a sua abordagem. Por quê? Se ele aborda uma pessoa de maneira urbana e essa pessoa não respeita o policial reforça a necessidade de que a pessoa o acompanhe ou faça alguma coisa dessa natureza e a pessoa resiste, o policial honesto vai ter toda a base jurídica para, se eventualmente a pessoa alegar abuso, dizer não foi abuso, estou aqui com todo o meu registro da atividade funcional. Pronto. Acho que não existe ninguém que vá se opor a uma iniciativa como essa, porque isso não atrapalha o exercício da polícia. Não, isso só reforça o cumprimento das regras em favor daqueles que ela deve proteger. Inclusive, quando houver um criminoso praticando um crime, né, que depois a polícia, na sua atitude de reprimir a ação ofensiva do criminoso, possa fazê-lo com provas de que agiu no estrito cumprimento do dever.
Então, eu vou redigir essa petição tão logo os meus punhos estejam saudáveis para isso, porque e que eu não esteja dentro de uma esfera emocional. A D ainda queria. Pois. Tem uma pessoa. O meu marido tá falando assim. Foi ele? Foi. O PSD, junto com a iniciativa. O PSD, junto com o CDS, que são o bloco que formam a AD, né, a Aliança Democrática, queriam entregar a função de polícia à PSP, que é a Polícia de Segurança Pública. É como se fosse a Polícia Civil do Brasil. Está mais do que provado que essas pessoas não estão preparadas para lidar com seres humanos que não são criminosos. Exemplo, CDS, sim, eu falei. Exemplo, o caso da senhora espancada por conta de um passe de ônibus. O máximo que ela tinha feito e ela parece que não, né? Parece que ela ligou para o filho para pedir o passe. O que ela se opôs foi a uma ordem arbitrária. No caso do senhor do ônibus, né? Do motorista. E a polícia podia estar lá para apurar a situação, mas não, foi rebocando ela do ônibus. Ela é uma criminosa? Ela é uma pessoa que ofereça perigo à segurança pública? Não, nossa. É uma senhora, que é do tipo de senhora que você encontra na fila da feira, na fila do mercado, na farmácia. Talvez que seja a pessoa que te serve a casquinha do sorvete e às vezes te atende num restaurante. É uma pessoa comum. Não porta armas, não porta faca, não é violenta, não. Aí essa pessoa mordeu um policial. Mas num primeiro momento, todo mundo foi contra ela. O que se descobriu? Que a polícia estava mentindo. O que se descobriu na situação do ucraniano? Que a polícia estava mentindo. Tanto a polícia quanto o CEF, que naquela altura tinha poder de polícia. Eles estavam mentindo. E isso foi apurado. Foram combinadas versões. O que aconteceu no meu caso? Foram combinadas versões. Tanto é que já expliquei para vocês. O meu auto, né, de declarações para fazer a queixa levou 1h15 e ele tem mais de 10 folhas. Sendo que uma folha frente e verso eu escrevi na esquadra de frente para o policial com o meu pulso lesionado. Ok? Levou 1h15 para eu assinar tudo, para ele imprimir, para ele escrever. A polícia levou 4 horas e eles falaram o seguinte: eu não podia ler o auto de detenção porque não havia acabado. Eu não podia ver o auto da minha detenção no seguinte sentido: por que eu estava sendo detida e acusada? Porque ele não havia acabado. Ou seja, eu saí de lá, aquilo continuou. Ok? 4 horas e tal, só vocês fazerem as contas. Eu saí da esquadra, já era 5 da manhã. Mas já não estava mais na posição de detida, né? Porque eu escrevi no livro amarelo e depois fiquei lá fazendo o teatrinho que eu achei que fosse uma queixa. Só descobri que não era uma queixa quando eu compareci ao tribunal e o membro do Ministério Público disse: não tem queixa da senhora. Eu falei: como não? Não tem, não. Eles não entregaram nada? Eu falei: não. Não deixaram a senhora ver o auto? Eu falei: não. Não, eu não acredito nisso. Eu falei: sim, foi o que aconteceu. Na ocasião, estava a minha advogada ao lado. Óbvio que ela não vai servir de testemunha. Mas essa senhora, eu posso pedir que ela testemunhe sobre isso. Falei assim: olha, foi a senhora que me atendeu, foi a senhora que perguntou se alguma coisa me foi entregue. Se por acaso eu tive a oportunidade de ver, porque eu estava sendo acusada. E eu lhe respondi: não. E a senhora disse: isso não é possível, isso é um absurdo. Falei: é. Falei: a senhora se identificou como advogada? Sim. E ela fez assim. E disse: olha, não vá a essa esquadra. Porque eu falei: não, eu quero voltar lá. Ela, por sabedoria, disse: não, vá a um ambiente neutro. Aí eu fui na esquadra da Maia.
Mas por que eu queria voltar lá? Porque eu queria ver o auto, porque eu queria confrontar aquelas pessoas, porque eu ainda estava imbuída de um desejo de mostrar a eles o que eles haviam me feito, de devolver o papel do médico, de apontar as minhas lesões. Porque aquele senhor teve uma mordida na mão, mas eu não feri a costela, eu não dei uma banda nele, eu não desloquei o meu dedo, esse dedo aqui meu, tá? Ela fala que não pode engessar. Mas eu pouso, não dá, ele não fica bem. Eu não consigo dobrar. Isso tá no laudo do IML. Para esse senhor não pegou nada. Entendeu? Então, veja, a polícia, naquele momento, deveria, inclusive, ter perguntado se eu necessitava de ser encaminhada ao hospital. Não, eles chamaram uma enfermeira e a senhora chegou lá e perguntou para mim: a senhora quer um remédio para dor de cabeça? Eu falei: não, me dói o corpo todo. Não se trata de dor de cabeça, eu quero fazer um exame de corpo de delito. Como eles não quiseram fazer a minha queixa, obviamente que eles não iam me dar o encaminhamento do IML, porque o encaminhamento do IML, ele é decorrente da queixa. Vocês conseguem perceber a quantidade de irregularidades? Você tá na polícia, você quer... Olha, qualquer um detido, criminoso, não importa. Se a polícia pratica situações que você entende que você foi ofendido na sua integridade física ou moral, porque, olha, vou voltar aqui, tá? Em relação ao que diz que a proteção, ser tratado com dignidade, não podendo ser submetido à tortura ou maus tratos físicos ou morais, desumanos ou degradantes. Vocês concordam comigo que chamar uma senhora, mãe de família, 2 meninas, advogada, não importa, podia ser qualquer profissão, eu podia ser cortadora do talho do mercado, de que cala-te, sua puta de merda, é um tratamento degradante? Dizer para essa pessoa, se ela quer ficar com os dentes todos na boca, que ela tem que parar de falar? Seria para vocês um tratamento degradante? Queria entender para vocês. Agora, vocês realmente acham que num lugar sem câmeras, aqueles 5 policiais vão, de alguma maneira, em algum momento, admitir que isso aconteceu? Óbvio que não. Porque eles também mentiram na situação do ucraniano. Eles também mentiram na situação da Cláudia. Isso está provado no processo. E olha, um dado muito interessante. Esse eu vou buscar para transformar isso numa pauta de caráter universal, tá? Ou seja, abrangente. Eu perguntei, por curiosidade, só de fazer isso, meu tórax dói mesmo, para a médica que me atendeu, se isso era recorrente. Uma senhora que disse que também fazia pesquisas na área de violência doméstica. Falei, não é. Eu falei, ela falou que ela fazia pesquisas na área de violência doméstica e disse aonde eu poderia procurar a minha estatística. E ela disse, ontem mesmo atendi uma. Eu falei, como assim? A senhora atendeu uma outra mulher por causa de violência policial? Ela, sim. Mas ela era uma médica legista dentro de um universo de vários outros médicos legistas, dentro de uma unidade de médicos legistas numa cidade de Portugal. Essa uma médica atendeu a uma pessoa no dia anterior àquele. Que pessoa era essa? Era uma mulher. Isso é uma coincidência, porque a gente não espera que os policiais tenham esse tipo de atitude. E uma coisa é certa, se essa mulher estava lá no IML, é porque ela era uma vítima dentro de um contexto em que não me parece que ela tivesse detida. Falei, mas era uma prisioneira? Não. Eu falei, mas ela estava presa? Ela falou, não. Porque a gente tem que contar toda a história para ela começar a fazer a averiguação em relação a como você se machucou. Eu economizei a situação das bagagens, mas enfim, falei como eu havia chamado a polícia.
Então, isso é um dado que eu vou pesquisar. E ela falou que existe um órgão de estatística em que você consegue separar, né, por casos, e que talvez tenha nesse órgão um apontamento sobre quais são as situações em que o IML declara que ele está encaminhando para situações de violência policial por conta dos processos que são decorrentes disso, ou seja, as pessoas que efetivamente vão denunciar e reclamar. Agora eu vou para um outro lugar. Quantas não fazem nada? Quantas pessoas aqui, nesse meu perfil, falaram que eu não deveria fazer nada? O meu sogro falou, não era mais fácil pagar a taxa? Sempre é mais fácil. É mais fácil, eu não tenho a menor dúvida que é mais fácil. Fazer o certo dá trabalho. Fazer o certo dá trabalho. Porque se não desse trabalho, estava todo mundo fazendo certo. Essa é a verdade. A grande verdade é essa. É mais fácil você agir fora da legalidade. É mais fácil, porque vocês podem perceber quantas pessoas, olha, quantas mulheres são violentadas e vão à delegacia, à esquadra. Quantas casas são mesmo roubadas que as pessoas vão fazer denúncia. E aqui em Portugal existe uma proteção à estatística. Muitas vezes você vai até uma esquadra, vai querer fazer a denúncia de um crime, a queixa, e o policial diz assim, mas você quer que eu faça o quê? Você tem algum elemento para identificar o bandido? Não, a pessoa me furtou. Eu não tenho como fazer nada. Nós somos poucos. Quantas? Né? Ou então, algum assédio de natureza bastante grave em ambientes de trabalho. Como é que eu posso dizer? Às vezes até ameaças de mulheres que são coagidas a práticas sexuais, se não serão demitidas. E essa mulher tenta ir à esquadra. E aí lá eles falam assim, olha, você tem que reclamar na ACT. Não, não é na ACT, isso é um crime. Crime a gente reclama na polícia. Vocês percebem o que eu quero dizer? É muito fácil se calar. Bom, é fácil se calar. Eu mesmo digo pra vocês, pra não passar todo o transtorno, porque isso não vai ser fácil. Eu vou ser apedrejada, tá? Porque já tem gente falando que era mais fácil, que a culpa é minha, que eu não tinha o direito à minha mala. Tem tanta gente falando isso. Eu já mostrei o acórdão, já descrevi o que era, já falei como era a minha mala. Era um saco de academia. Totalmente dobrável, maleável e tudo mais, com poucos elementos. E que eu, como boa consumidora que sou, quem me conhece sabe, adoro fazer comprinhas e ser excluída do IVA, já que eu sou contribuinte fiscal em Portugal. E eu ia poder fazer o tax free de tudo que eu comprei na Espanha, que eu iria comprar na Espanha. É isso, gente. Bom, esclarecido. Então, se alguém fizer algum comentário sobre qualquer circunstância sobre isso, façam uma gentileza, peçam para ver o vídeo, porque fica muito mais fácil. Eu não vou mais responder os comentários hostis. Se vocês quiserem deixar o comentário hostil, deixem. Sabe por quê? Porque eu aprendi também que o mundo é muito plural. E com a minha, eu já fiz análise, terapia durante muito tempo, com a doutora Cláudia Carvalho, e ela é ímpar em me dizer isso. Incrível. Priscila, o mundo é injusto. E vai haver injustiça. Acostume-se. Me mandou essa mensagem hoje. Porque ela viu no vídeo anterior que eu tava... Ela sabe os motivos que eu me mudei pra cá. Ela acompanhou todo o processo. A minha motivação foi por tudo que acontecia no Brasil à época. Eu falei, olha, tá perdido. Um senador da República foi preso. Delcídio Soares, Delcídio Amaral. Vocês lembram desse caso? Em 2015. Delcídio, não sei das quantas. E aí a gente... você falou assim,
para tudo, porque o Senado, ele tem um condão, porque a Câmara dos Deputados é o que é, a gente já sabe, mas são 83 senadores, 82 agora não me recordo, que a gente sempre tem a impressão de que eles estão mais encerrados, assim, mais comprometidos com o desenvolvimento do país, mas não. Aqui não sei quantas malas na casa, no apartamento, enfim. Eu falei, chega. E depois o cara é solto. E chega. Eu falei, não dá. Não dá pra confiar. Não dá pra confiar em mais nada. Ou seja, as instituições colapsaram. E foi nesse movimento que eu vim pra cá, né? Com a situação toda da polícia, os policiais não recebendo, etc, etc. E nesse contexto, a doutora Cláudia me disse, existe injustiça em Portugal. Eu falei, pois. Sabe aquele namoro que você tem com o país durante muito tempo? Eu tive. E eu continuo tendo no seguinte sentido. Eu continuo amando Portugal, o país, comida, culinária, belezas naturais, em parte o seu povo, né? Em várias circunstâncias, a cultura portuguesa de forma geral, mas as instituições aqui é mentira. Não é um Estado democrático de direito. Só é quando convém. Só é quando convém. E isso me preocupa no exercício da minha advocacia. Porque significa que eu vou estar o tempo todo, ou eu vou ter que mudar. A Priscila vai precisar se reorganizar mentalmente e aceitar. E eu não sei se isso ia me ferir de morte, porque ia mexer muito com a minha essência. O meu projeto da Espanha, que vocês sabem que já está lançado e tudo mais, ele era no sentido de uma expansão do espaço do escritório. A gente está vendo situações também para Londres, para os Estados Unidos, ok? Isso é uma coisa que... Mas eu não queria me desraigar daqui. Manter as minhas situações todas aqui e expandir. Mas agora eu me pergunto se eu quero que aqui permaneça sendo a minha casa. O escritório, com certeza, vai continuar. Tudo aqui vai continuar. Porque eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas que trabalham para mim. Eu preciso manter esses empregos, né? Não sou só eu, nós somos um grupo. Mas talvez eu não continue aqui fisicamente, como era o meu processo. Em que eu expandiria a minha atuação, né? Mas eu já faço pontualmente algumas coisas fora, mas não em loco. Ou seja, com sede do escritório em que as pessoas possam se dirigir e tratar dos temas. Não, para fazer a consulta tem que ser online. Mas se você quiser uma consulta presencial com a doutora Priscila na Espanha, agora você vai ter essa disponibilidade. Mas num cenário em que eu ia me dividir entre os países. 2 dias aqui, 3 dias acolá, e assim fazer todo um mecanismo para não deixar Portugal como a identidade da minha casa. Ou seja, aqui é a minha casa. E diante dessa circunstância, eu me pergunto se aqui continua sendo a minha casa. Porque parece que o país não me quer aqui. Aí, eu esqueci o que eu ia falar. Olha, falei tanto e deixei a cereja do bolo pro final, né? Mas não foi de propósito não, foi porque eu tava esquecida mesmo. Quando eu falei pra vocês que eu tive uma surpresa, ok? A seguinte surpresa. Primeiro, uma pessoa, aí já são 2, né? Falou comigo o seguinte: doutora, ele sabia o que a senhora era. Ah, droga, acabou a bateria. Vou ter que pegar aqui pra poder... Só um instante, pessoal. Tem que carregar o outro telefone. Sabiam quem a senhora era no seguinte sentido. Sabiam que a doutora era advogada de imigração? Sabiam que a doutora tinha petições com pautas
pró-imigrante. E se ouviu, inclusive, um comentário hostil no sentido de que iam lhe dar uma lição. Perguntei se essa pessoa estava disposta a testemunhar. Ela disse que ela tem medo e que ela prefere. Eu falei, mas como é que você sabe disso? E aí ela falou que não podia me dizer, porque se ela me dissesse, eu poderia identificar. Essa pessoa fez um perfil, como é que se diz? Fake, só para falar comigo no Instagram. E ela falou, e depois a senhora não me procura. Eu vou excluir esse perfil. E ainda disse mais. E ela falou, olha, eu recomendo que a senhora tenha cuidado. Quando a pessoa exclui, né? E ela depois, eu não tenho prova, sabe por quê? Só se eu pedisse pra Meta. Porque a pessoa excluiu o perfil, excluiu a mensagem. Eu nem sabia que era possível você eliminar uma mensagem enviada. Eu falei, pô, puf. Foi assim. Veio e foi. Não queria nem mencionar por uma situação, mas eu acho que eu posso pedir pra Meta, de alguma maneira, se isso não sei. Tô só especulando. A outra que eu tô esperando o meu telefone abrir a bateria foi o seguinte. Uma senhora observou tudo. Ficou assustada. Disse que queria gravar, mas ela achou que isso pudesse prejudicá-la, porque ela é brasileira. Ok? E ela disse que ela foi me acompanhando. Foi ela que contou que as pessoas me agarraram pelo pescoço. Eu não tive essa impressão. Digo pra vocês, esse momento se perdeu na minha memória. E ela disse que ela foi, que foi tudo muito rápido, na visão dela, que eles me cercaram, não dava pra ver muita coisa, para as pessoas que estavam na lateral, né, e atrás de mim, não tinham como ver. Mas ela viu porque ela estava do lado oposto. Perguntei, inclusive, se ela viu que a minha blusa foi rasgada e apareceu o meu seio. Ela disse que isso ela não viu porque ela estava do lado oposto, né? E quando ela viu passando, ela saiu por fora, tal, e foi acompanhando os passos. Acompanhando. Pronto. E perguntei se a pessoa estava disponível para falar sobre isso. Ela também se sentiu acuada, mas disse que era um caso a se pensar. Falei, olha, a senhora pode testemunhar sob segredo. E isso será levado em consideração e vai ficar para... Como é que se chama? Para o juiz avaliar, porque se uma testemunha crucial para um evento puder ter a legítima certeza de que ela não vai sofrer nenhum tipo de represária em função do testemunho dela, quem tem que garantir isso é a justiça. Foi o que eu expliquei para ela. E existem procedimentos jurídicos que permitem essa situação. Então ela disse que ela ia pensar. Diferente do puff que o cara falou, né? Que foi isso que aconteceu. Agora eu quero achar aqui essa situação, de como ela descreveu. Foi assim, gente. Eu trabalho, né? Eu falei o lugar. E vi você pedindo para filmar, mas infelizmente eu não consegui. Foi desesperador te ver naquelas condições. Eu queria muito poder ter te filmado e ter te ajudado de alguma forma, mas infelizmente eu estava, já expliquei como, e foi tudo muito rápido. Que bom que eu pude encontrar você. Não sabe como quis saber o seu nome para poder te procurar no Instagram. E eu vi a sua versão. Achei um absurdo, uma grosseria, a forma como que te trataram. Chegou a doer no meu coração e até hoje comentei.
Estou feliz em saber que você está bem e poder entender a história. Tudo de bom. Ok? Só que eu quero deixar para vocês claro uma coisa. O que ela me falou. No momento em que eu estava sendo conduzida por essas pessoas daquela maneira, a impressão que todo mundo teve é que eu era uma criminosa de natureza perigosíssima e que eu estava relacionado a alguma situação de drogas. Isso não me ocorreu. Mas veja, para quem está vendo de longe, olha o que eles falaram. Bom, para a polícia tá agindo assim com uma pessoa e ela dizendo que é advogada, talvez ela seja uma criminosa numa rede de tráfico de pessoas, numa rede relacionada à droga, e ela foi agora presa em flagrante de alguma situação em que ela já tinha um mandado. E agora no aeroporto prenderam ela. Agora vejam como isso passa na cabeça das pessoas. Como isso ofende a minha imagem. Como isso passou de uma situação que para mim era simplesmente eu exigir um direito a eu estar de tal maneira sendo conduzida, arrastada, humilhada, né? Machucada, que para as pessoas que estavam vendo parecia que eu era uma criminosa de alta periculosidade e que eu estava em fuga para algum lugar e que a polícia me descobriu e me abordou. E me prendeu para fazer o quê? Me levar para o cárcere. É por isso que a gente precisa entender todo um contexto. Não foi sobre uma mala. Não foi sobre uma discussão no aeroporto. Foi sobre uma arbitrariedade, um crime, a ofensa moral de uma advogada com uma conduta transparente, porque quem acompanha aqui o canal sabe da maneira como eu sou. Então, a imagem que fica, imaginem se, por alguma razão, alguém, conhecidos daqui de Braga, sem entender a história, me vissem e alguém estivesse especulando sobre isso. Ah, eu acho que ela está envolvida no tráfico de drogas. Vocês percebem o alcance? Quero que vocês percebam esse alcance. Quem está vendo esse vídeo, quem está falando qualquer absurdo, que não é entender que eu não fiz nada de errado e que eu só mordi o policial porque ele estava quebrando o meu cotovelo. E olha, isso aqui para mim é muito caro. Ontem não consegui pegar a Eva no colo, me deu muita tristeza. E o Nelson falou assim, pega ela aqui rapidinho. Eu tentei, eu não consegui. Estranho, né? Aí eu falei assim, pousa ela aqui. Aí eu peguei a fralda, botei a fralda. Aí ele levantou. Não, deixa que eu faço. Levantou as perninhas dela e trouxe ela pra perto dele. Eu acho que ele viu que... primeiro que eu acho que ele não tinha percebido a extensão, né? De quando tava doendo. Quando ele pediu pra eu pegar a Eva, eu falei, não consegui. Aí eu acho que ele percebeu o quanto doeu. É isso, gente. Tchau pra vocês. Ah, eu peço desculpas aos meus clientes. Eu tive que desmarcar as consultas de hoje. Eu ainda não tô boa pra atender. E quando eu não tô boa pra atender, eu não gosto de te dar o meu pior. Eu quero dar a você, meu cliente, o meu melhor. Então, eu não tô prestando atendimento hoje. Peço desculpas a quem teve a consulta remarcada em função disso, ok? Tchau, gente.